Olá, aqui na Hora do Agronegócio, estamos hoje com Luiz Prochnow. Ele é diretor do IPNI, uma importantíssima instituição mundial que cuida de um tema fascinante, que é o quanto que os nutrientes que vão para o solo, que vão para as plantas, eles também impactam a vida, impactam o ambiente e impactam a nossa saúde. Doutor Luiz, muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Jovem Pan. Explique o que é este IPNI e o que você está fazendo aqui no Brasil com relação a essa instituição. Muito bem, Tejon e colegas ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, né? O IPNI é o Instituto Internacional de Nutrição de Plantas. E a nossa missão, ela é simples, é pesquisa e principalmente educação para que se possa utilizar os fertilizantes, os nutrientes das plantas de forma adequada. Sob o ponto de vista agronômico, econômico, ambiental e também sob o ponto de vista social. Então o IPNI no Brasil desenvolve ações através das suas publicações, dos seus eventos, das nossas palestras, né? Nós temos um jornal, inclusive, Informações Agronômicas, que é gratuito, sempre buscando a utilização adequada dos fertilizantes, ou seja, dos nutrientes das plantas. Muito fundamental. Agora, desafio da humanidade. Caminhamos para 10 bilhões de pessoas para os próximos 30, 40 anos, inexoravelmente. Vamos chegar a 10 bi daqui a pouquinho. Quais são os grandes desafios de alimentação de todo este grupo humano? E não tem mais negócio de pobre não, né? Porque a miséria, onde tem miséria, cada vez vai ficando mais restrito. Todo mundo quer comer do bom, do melhor, todo mundo com celulares na mão, com informação. Os nossos desafios para alimentar 10 bilhões de pessoas, Luiz. Então, esse é um assunto extremamente importante. Em primeiro lugar, o crescimento populacional realmente ele é impressionante, né? Se nós pegarmos a curva do crescimento, o crescimento é geométrico e nós estamos atualmente com em torno de 7,5 bilhões de pessoas e devemos atingir por volta de 2050 um pouco menos do que 10 bilhões de pessoas. E obviamente essas pessoas precisam se alimentar e se alimentar com qualidade, como você acabou de comentar. Então o desafio é enorme no sentido de alimentar essas pessoas. Tem um dado muito impressionante que diz o seguinte, que nos próximos 40 anos nós vamos ter que produzir a mesma quantidade de alimento que se produziu nos últimos 8.000 anos. Quer dizer, é realmente um dado impressionante que mostra o tamanho do desafio. E como é que nós vamos fazer isso? Então esse é o motivo também do nosso diálogo aqui hoje. Mas vamos repetir isso. Nos próximos 40 anos, teremos que produzir o equivalente ao total de alimentação produzido nos últimos 8.000 anos. Nos últimos 8.000 anos. Esse número eu nunca tinha ouvido. Mas veja que interessante, né, Tejon e ouvintes. Nós falamos muito na necessidade de aumentar a produção de alimentos. Isso é soberbamente conhecido. Todo evento que a gente vai se comenta sobre isso. Mas quando você coloca dessa forma, que nos próximos 40 anos nós vamos ter que produzir a mesma quantidade de alimento que se produziu nos últimos 8.000 anos, aí a coisa toma uma outra dimensão, né? Aí o público em geral toma conhecimento do tamanho do desafio que nós temos pela frente. Outra coisa importante, NPV é Nutrientes para a Vida, que você é um mentor fundamental disto aqui hoje no Brasil. O quanto que você dá de nutrição para uma planta e o que ela gera de saúde para o ser humano que consome. Cada vez mais a gente vai vendo o mundo do alimento não mais assim como alimento, como comida à moda antiga, né? Aquele prato de feijão com arroz, com um camarada que era estivador. Não, você vai vendo cada vez mais o lado de saúde. Saúde. Me parece que alimento vai virando sinônimo de saúde. E o que conecta, então, isto da saúde humana com as decisões de um produtor rural lá no campo, sob o ponto de vista desses nutrientes para a vida? Veja bem, essa iniciativa, né, Nutrientes para a Vida, é uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos e nós colaboramos para que ela venha para o Brasil. E ela tem por objetivo
informar a população em geral, a população urbana, principalmente a população leiga, que não vive do agronegócio, sobre a importância dos nutrientes. E como você disse muito bem, o que acontece? Antigamente, nós podíamos fazer uma analogia que a pessoa pensava em alimento muito mais por energia, para poder ter energia para fazer as coisas. Mas hoje nós sabemos, é de conhecimento geral, que o alimento vai propiciar qualidade de vida. E nós temos problemas sérios ainda em termos de deficiência de nutrientes, né? Deficiência de ferro, deficiência de zinco, e que causam problemas, né, fisiológicos, né, na pessoa ou nos seres humanos. Então nós temos que resolver esses problemas. E uma forma de se resolver esses problemas, existem projetos de pesquisa nesse sentido, existem campanhas nesse sentido, e é de nós melhorarmos a qualidade desse alimento, em termos desses elementos que eu citei, desses nutrientes e outros, né, para que a população possa realmente ter uma melhor qualidade na sua alimentação e, com isso, viver melhor. Interessante. O meu médico você tem que tomar vitamina D, tem que tomar não sei o quê. Essas coisas que você falou, ferro, zinco, através de pílulas. O que nós estamos dizendo aqui é que os alimentos produzidos com esta preocupação, eles já nos gerariam estes ingredientes que muitas vezes é o médico que nos manda consumir através de pílulas da farmácia. É exatamente. Boa parte, né, do que nós podemos fazer em termos de qualidade de nutrição ou de alimentação para a população pode perfeitamente ser resolvido através de uma boa alimentação. Então, por exemplo, é soberbamente conhecido que você deve, no dia a dia, né, fazer um prato que seja o mais colorido possível. Por quê? Porque aquelas cores significam diferentes compostos, que têm diferentes nutrientes. Isso reverte em saúde para a população. Mas a questão que eu quero abordar é que, através do uso adequado de nutrientes, e nutrientes, quem contém nutrientes? São os fertilizantes. É bom que isso fique claro. Através de um programa de fertilização adequado, através desses nutrientes, você pode melhorar a qualidade do alimento que a população está recebendo. Interessante. Então, nós podemos dizer o seguinte, a mesma coisa que havia para um trabalhador da estiva, eu sou santista e via muitos deles lá em Santos, aquele pratão, né, para poder carregar saca de café, para a modernidade do campo, também não é mais aquela coisa de encher uma fazenda com adubão. Sim. Adubão. Você Sim. precisa ter também uma qualidade mais precisa Sim. e mais preciosa na alimentação daquele solo e daquela planta. O mesmo raciocínio vale para o campo. Exatamente. Inclusive, eu gostaria de pegar esse gancho para falar sobre o seguinte. Todo o setor que trabalha com nutrição de plantas, né, e, portanto, trabalha com fertilizantes e nutrientes, nós temos defendido, né, e educado as pessoas com relação do que nós chamamos do conceito 4C, que são os princípios fundamentais para se utilizar fertilizantes de forma adequada. O que são esses princípios 4C? É você utilizar a fonte correta de fertilizante, na dose correta, na época correta e aplicando no local correto. 4C. 4C. Isso vai variar de fazenda para fazenda, ou até dentro da fazenda de local para local, mas são os princípios fundamentais. É como você disse, não adianta colocar demais, nós vamos criar problema com isso. Nós temos que utilizar de novo a fonte correta, na dose correta, na época correta e no local correto. Luiz, aproveitando aqui, muita gente confunde o defensivo agrícola, ou agroquímico, ou agrotóxico, o nome que você queira dar, que são os remédios contra as pragas, doenças, ervas daninhas, com o fertilizante. Isto é uma confusão. Sim. Qual é a diferença entre o fertilizante, o nutriente e os agroquímicos? Ou ambos são agroquímicos? Não, na verdade é o seguinte, essa é uma distinção importante. Esses produtos são fundamentais para uma agricultura interessante e bem-sucedida, todos eles, mas existe uma distinção que precisa ser feita. O fertilizante, que contém nutrientes, tem por objetivo nutrir a planta. Todo ser vivo precisa de nutrientes, a planta não é diferente, seja uma soja, um milho, um café, uma laranja, uma maçã, etc. Então precisa de nutrientes.
E os fertilizantes são materiais que contêm nutrientes, contém nitrogênio, contém fósforo, potássio, cálcio, magnésio, etc. Né? Contém micronutrientes como zinco, como cobre, como ferro e etc. Então, o fertilizante contém nutrientes. Os chamados agroquímicos, né, eles são defensivos, ou seja, a partir do momento que você coloca uma mesma cultura, vamos pegar o caso do milho, numa mesma área, você colocou milho só naquela área, é óbvio se imaginar que vai haver uma situação muito mais interessante para o ataque de pragas e doenças. E se você não cuidar, se você não defender, né, contra esse ataque, você perde a sua produção. Então há necessidade de você utilizar defensivos, né, como o nome está dizendo, para defender do ataque de patógenos, do ataque de pragas que vão causar problema para a sua cultura. Então existe uma distinção clara aí. Claro, né? Agora, os produtos todos são interessantes, mas fundamental, devem sempre ser utilizados de forma correta. Ou seja, práticas conservacionistas modernas são sempre vitais e fundamentais. Luiz Prochnow, 2017, ano novo, vida nova. Que recado você deixa aqui para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes aqui da Rede Jovem Pan, tanto para o produtor rural quanto para o grupo acadêmico, né, que você brilhantemente representa, e para o cidadão brasileiro? Qual é a sua mensagem? Olha, eu gostaria de deixar uma mensagem entre as várias que eu poderia deixar, que é a seguinte: eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso país, o Brasil, tem uma vocação para o agronegócio. Não é? As outras atividades são importantes, mas o agronegócio é a nossa vocação. Nós temos solo, nós temos clima adequado, nós temos os trabalhadores rurais, tanto na parte operacional como na parte de pesquisa, nós temos água, né? Então nós temos as condições. Isso tem que ficar muito claro. Quais são as minhas preocupações? Eu deixaria um alerta aqui. Eu tenho 3 preocupações, eu tenho falado muito sobre isso. Quais são os 3 desafios que nós enfrentamos com relação a nós podermos empreender melhor a nossa vocação? Nós nos desenvolvemos melhor dentro da nossa vocação, que é para o agronegócio. A primeira, eu digo que é o seguinte, é uma consciência política dessa vocação. Uhum. Eu tenho a impressão que, aliás, eu tenho certeza que isso não está claro, essa nossa vocação, dentro de uma consciência política. O segundo desafio que nós temos, isso nós falamos há anos e décadas, é o problema da logística. Nós temos um problema sério de logística que está sendo resolvido, mas nós precisamos caminhar de uma forma mais efetiva para resolver os nossos problemas de ferrovia, o nosso problema de estrada, de armazéns, de portos, etc. E a terceira, Tejon, e aí entra muito dentro do assunto que nós estamos tratando, é o seguinte: nós temos um risco, que é a inadequação de tecnologia e dos insumos que nós aplicamos na agricultura. Nós só vamos conseguir realmente empreender o nosso papel de forma adequada, ser bem-sucedido, com tecnologia adequada. E é com tecnologia adequada que nós vamos vencer o desafio para produzir para 10 bilhões de pessoas. Olha, Luiz Prochnow, diretor do IPNI, mentor do Nutrientes para a Vida, muito obrigado. São 3 visões que você deixa: a dimensão política, a dimensão da logística e a dimensão do desenvolvimento consciente da ciência e da tecnologia aplicados no campo, o que vai exigir uma evolução e uma superação brutal de produtores rurais, de técnicos no campo e de uma geração de jovens que, inclusive, precisam ser convocados para esta batalha, uma batalha limpa, né? Uma batalha pela paz. Exato. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço. E parabéns, viu, pelo seu trabalho, pela sua obra. Ficamos muito gratos de você aqui conosco na Jovem Pan. Sou eu que agradeço, tudo de bom, bom ano novo a todos, né? Um bom ano novo para o nosso país e tudo de bom.